Pô, tô aqui com uma pessoa mais do que especial. Pô, esse cara tem história, a gente tem história, né? Tem história desde moleque. Que prazer ter você aqui. Ah, bacana. Não é toda hora que você tá aqui no Rio, né, cara? Que você veio aqui pra despedida do nosso amigo Juan. Ah, não podia ser diferente, né, irmão? Pô. Mas primeiramente, olha só, queria te parabenizar, cara, pelo programa. Tô curtindo demais. Pelo programa não, né? Pelo teu trabalho. Mostrei isso pra Suzana, falei, pô, Su, o Júnior tá fazendo um trabalho bem bacana e tudo. Olha o inglês dele, porque eu sou louco pra aprender a falar o inglês fluente, né? Olha o inglês dele, fala bem pra caramba. Mas você fala bem, pô. Você fala Não, bem. me enrolo. Não é o Joel Santana, mas dá pra falar bem. Mas enfim, cara, tô curtindo demais. Aí quando tu me convidou, não podia deixar de vir, né? Pô, Você falou que nem veio por causa de mim, né? Nem veio porque... Exatamente, falei, não vim por causa de você não, vim por causa do programa. Mas enfim... Então, pintou essa situação, cara, essa oportunidade de vir, porque o Juan ia se despedir, e na minha despedida foi um momento marcante, aquele momento em que ele se emocionou, me abraçou, para mim foi uma coisa que vai ficar na minha memória o resto da vida, e pelo também nosso grau de amizade, companheirismo, irmandade, e aí eu vou fazer um bate-volta, né? Primeiro eu queria falar que saber como é que tá a tua vida de aposentado, porque tem o quê? Tem um ano? Já deu um ano? Um ano. Deu um ano, né? Vida de aposentado. O que você anda fazendo da vida? Cara, tô frequentando menos restaurante. Entendeu? Tô fazendo as coisas como eu fazia... Eu diminuí. Não, tô brincando, tô zoando. Pô, é que você ganhava tudo de graça, né? Ainda deve ganhar. Não, e hoje com esse negócio de rede social é brincadeira, né, cara? Tô investindo muito nisso. É verdade. Porque hoje todo mundo brinca com aquela situação que o arroba paga tudo, né? Eu tenho umas amigas Faz um postzinho em Portugal lá, e fala assim, deixa que o arroba paga, enfim. Mas não, eu tô curtindo, cara, mais tempo com a família, sabe? Coisas que a gente não tinha oportunidade, porque a gente passa mais tempo no clube do que com a família, finais de semana não existe, concentração. E aí você meio que se desliga de um mundo completamente intenso e você começa a engordar um pouquinho, é normal. E aí, aí eu tô curtindo assim, aí lendo bastante alguns livros, buscando conhecimento, informação, e aí numa situação em busca de uma coisa que eu, enfim, possa vir a fazer agora no futuro. Coisa entendeu? Que você até tem tempo assim, concentrado e tudo, mas é diferente, né, cara? Quando você tá naquela pegada de jogar futebol, você não consegue pensar muito em outras coisas. E acho que também faz faz parte também do momento. Acho que você, quando é jovem, né, você tá preocupado só em jogar, enfim. Aí depois, quando você vai criando uma maturidade, enfim, os filhos vão crescendo, a sua vida vai tomando um outro rumo, aí você começa a ficar mais cauteloso com as coisas, né? É normal. Pra quem não sabe, você tá morando em Lisboa. Em Lisboa. Desde quando... Depois da Copa do Mundo 2014. Desde que você foi pro Benfica. Aí você resolveu ficar lá, mas por quê? Você gostou demais de lá? Gosto muito de lá. Aprendi a gostar de Lisboa, porque é uma cidade muito parecida com o Rio, né? Mas sem violência. Gostou mais de lá do que da Itália? Gostei mais de lá do que a Itália. Profissionalmente dizendo, na Itália foi bem bacana. Acho que foi o ápice da minha carreira, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, assim... Vou te explicar e você vai rir. Porque quando eu cheguei na Itália, para tirar o passaporte, eu fui sem passaporte, né? E aí, eu cheguei lá, eu saí com 7 anos de Itália. Aí eu não pude pegar o passaporte italiano. E aí depois eu fui para Londres. Pro Queen's Park. Pro Queen's Park. E aí eu tinha que ficar lá 5 anos para pegar o britânico lá. E aí... Eu fiquei 2 anos. E aí agora em Portugal, eu falei, daqui eu não saio, não meto o pé enquanto eu não pegar meu passaporte europeu. Porque eu tenho 15 anos de Europa e não tenho passaporte, né? Que isso, cara. E aí, facilita. Geralmente os caras quando vão pra lá já tiram o passaporte. Olha, Júnior, pra tu ver, eu era bom mesmo, cara, quando eu agarrava. Porque você sabe, poucas pessoas sabem que na Europa tem aquela coisa do extracomunitário, né? Então, para ocupar uma vaga de extracomunitário é complicado. E um goleiro, principalmente brasileiro, era muito difícil. Então, você tinha que ser muito bom mesmo para você... Geralmente são os 2 ou 3 melhores do time. Então, aí o time investia muito no atacante, né? Num jogador de linha, não num goleiro. Naquela época, então... E eu consegui vencer lá fora sem passaporte. Então, cara, parabéns pra mim. Que moral pra você, porque, cara, eu morei muito tempo fora, até hoje, né? Fico indo e voltando, você sabe, por causa do meu pai, Itália, Japão, Estados Unidos, muitos anos. Pra quem não é acostumado a morar fora, não entende,
Não entende? Porque assim, uma coisa é você vir pro Brasil, vir pro Rio, ficar 3 dias, ficar uma semana e tal, aproveitar, claro. É tudo maravilha, depois você volta e acabou. Porque você sabe que você vai voltar pra tua vida de lá. Claro. Mas quando você fica aqui mais tempo, pra você que tá na Europa agora, deu o que, 15 anos já? 15 anos. 15 anos, com os teus filhos lá, educados, indo pra escola Minha e tal. filha nunca morou no Brasil. Pois é, então, eu não sei quando ela vem pra cá, se ela fica 1 mês, 2 meses, se ela fica em choque. 2 meses, mais ou menos. Só que assim, cara, a situação, eu tava falando até com o Marreta que semana passada sobre isso, sobre o Rio de Janeiro, como tá o Brasil, como tá, cara, você não fica, quando você passa mais tempo aqui, tipo, dia a dia, fazer as coisas, mesmo ir no mercado, fazer coisas, você nota uma diferença meio brutal, assim, tipo, daqui pra Europa. Eu vou te ser sincero, tenho duas situações pra te falar agora, recentes, né? Uma foi com teu pai e com o Bruno, né? Que não foi tão recente, mas deve ser, sei lá, 4 meses atrás, enfim. Não lembro agora. Eu tava aqui no Rio, teu pai me convidou pra fazer lá uma brincadeira com ele lá da falta, enfim. No canal. E aí a gente foi almoçar, eu falei, pô, ídolo, a gente não se vê há tanto tempo, queria almoçar contigo. Pai, vamos lá, Julinho, aí fomos lá. E aí eu deixei minha carteira e meu celular em cima da mesa e fui pegar minha comida. Pô, eu tomei mó dura, cara. Porque você acaba criando hábitos que aqui no Rio as pessoas estão sempre antenadas, mas só que lá fora você esquece. E ontem... Você anda de carro olhando pro retrovisor o tempo todo aqui. E outro dia eu tava com um amigo que me deixou na casa dos meus pais. E aí eu tava salvando um telefone, alguma coisa assim, marcando na agenda, com a porta aberta ali, embaixo no prédio do meu pai. Cara, e aí ele falou pra mim assim, cara, fecha a porta que você não tá em Lisboa, não. E você se desliga realmente, você cria hábitos de que são os hábitos normais, né, do dia a dia. E aqui as pessoas estão sempre me alertando, sabe? Não sei se você soube no dia do Jogo das Estrelas que você veio esse ano, meu pai presenciou um assalto na frente dele. Saiu até na TV. O pessoal falou que ele tinha sido assaltado, na verdade não foi isso. Mas ele presenciou ali perto do Maracanã um assalto na frente dele, era tipo um arrastão, cara, nego de metralhadora. Então, é complicado. E aí, assim, agora nessa minha vinda para a despedida do Juan, quando eu cheguei aqui no Rio, que eu liguei o celular e tudo, já tinha uma mensagem da Suzana, um post dela, dizendo que tinha tido um assalto na Barra, em frente ao condomínio que a gente mora. Ela falou assim, ó, toma cuidado e pá. Então, assim, esse mundo louco, eu não tô mais acostumado com isso, né? Enfim... Mas a gente tem pessoas do lado que estão sempre alertando, né? Não, e não tem assim não parece ter uma melhora, cara. Parece que piora a cada ano. Deve ser... E lá fora, agora em Lisboa agora é a cidade da moda na Europa, né? Então tá indo muito estrangeiro para lá. Brasileiro pra lá, né? Muito francês, muito inglês, chinês, enfim. Então é de tudo, né? É de tudo, até porque hoje tem uma situação em Lisboa que é em termos de investimento, né? Então hoje Lisboa é uma cidade que está dando uma oportunidade para as pessoas de fora investirem lá, né? E aí estão indo muitos franceses, principalmente franceses, que a taxa de imposto na França está altíssima. E muito brasileiro. E todos os brasileiros que eu encontro na rua, aí que para tirar foto comigo, com a Suzana, aí a gente pensa, pô, tá quanto tempo aqui? Cheguei agora. Mas porque a violência não dá, fui assaltado lá, entraram na minha casa. Então, de 10 brasileiros que a gente conversa, 9 foram para Lisboa por causa da violência. Fora roubalheira, fora tudo. Cara, as pessoas estão cansadas. Teus filhos estão educados, então você falou, quer dizer, qual o mais velho tem quantos anos? O Cauê tá com 17, vai fazer 17. E a Júlia vai fazer 14. 14. Eles começaram na Itália? O Cauê foi o que morou aqui, até os 3 anos de idade. E a Júlia nasceu aqui, mas nunca morou aqui. Então foi educado na Itália, né? O Edu Cauê e a Júlia, total. Você estava contando, a gente estava contando aquela vez, você me mandou acho que foi FaceTime que a gente estava falando, na época do Jogo das Estrelas e tal, aí você estava me contando dos teus filhos, que eu tô com 3, só que o meu mais velho tá com 7, eu tô com 17. E aí a gente hoje entende os pais, quando tratam a gente meio que criança, aí você contou a história do teu filho, aí você foi tirar passaporte, sei lá, e você falou pra ele, conta essa do colo. Como é que... Eu lembro dessa história. Ele tá cansado, senta no colo do papai. Senta aqui no colo do papai. Porra, pai, soltou aquele palavrão. Aí vem cá que tem o bibelô do papaizinho, aquela brincadeira. Não, você anda abraçado com ele na boca, na beijinho. Isso aí é incrível, isso aí é legal contar, porque o meu filho tá do meu tamanho. E aí, às vezes, a gente tá abraçado, cara, e as pessoas olham meio que torto, assim, meio que, né? Casal de... Aquelas pessoas ainda que têm essa visão que o homossexual, aquelas pessoas ignorantes, enfim. E aí, olha pra gente meio...
né? Eu falo, Cauê, nego tá achando que a gente... Você tem cara de ainda garotão. Aí, teu exatamente. filho já, pô, grandão. E aí, nego, eu falo assim, Cauê, o nego tá achando que a gente é gay. Aí ele, porra, pai, aí me empurra. Falei, não, vem cá, dá um abraço, papai. É mais fácil com a filha nesse ponto, né, cara? Porque aí qualquer coisa... minha filha é bem amorosa. Mas é engraçado, né? Tu vê os filhos crescendo e fala assim, pô... Estamos ficando velhos, Júnior. Pô, caraca. Você tá com 40 e... Tá a mesma coisa, eu sou 41. Vou fazer 40. Vai fazer 40. Você é um ano mais velho. Você é 7'8"? Você é 7'7", eu sou 7'9". Eu lembro da gente quando tinha casa em Angra, cara. Você com a Suzana, a gente indo de barco pra ilha, pra fazer... era muita brincadeira. Festa. Nossa senhora. É bom que naquela época ter amigo rico que proporciona essas coisas pra gente. Aquelas garrafinhas de uísque aí eu falo, pô, bar. pra que eu vou comprar essas coisas se eu tenho amigo rico que me proporciona isso? Então, pô, vou usufruir. Aí o Zico ficava... Só posso contar porque a Suzana tava com a gente. 3 horas da manhã vocês chegaram na nossa festa, nós saímos... Nós fomos de barco para uma festa, chegamos 8 e pouco da manhã. Caraca. Isso foi numa festa de ano novo. Festa de ano novo, né? Foi, nego querendo ir, um monte de peneta querendo chegar de barco, lanche, caramba, foi mó barato. Essas épocas boas. Muita história de Rio de Janeiro. É o que a gente leva da vida, né? Com certeza. São os momentos. Com certeza. Né? Você falou que está há 5 anos em Portugal, em Lisboa, e desde que você foi para Benfica. Eu vi um vídeo seu se despedindo do pessoal do Benfica. Que você ficou muito emocionado ali. Porque eu não queria sair, a verdade é essa. Ah, é? Não, não queria, mas aí parece que eu me senti meio que obrigado a sair. É mesmo? Mas é uma história que eu evito contar. Mas foi o meu período no Benfica foi muito bacana. Eu ia te perguntar por que foi tão especial assim ali pra você, porque você ficou tanto tempo na Inter. Porque eu tava tomando uma decisão que eu não gostaria de tomar. Entendeu? Não gostaria de tomar, não. Desculpa, me expressei mal. Eu tomei uma decisão em que eu não gostaria que ela acontecesse. Entendi. A verdade é essa. Mas só que aí eu senti que eu já não poderia mais fazer parte do grupo, enfim, por motivos meus, né? Por escolhas minhas. E aí, enfim, eu tomei a decisão. Mas você tem uma idolatria muito lá do Benfica, né, sua, cara? Eu acho que tem 3, não sei se eu posso estar errado, mas Flamengo, Inter e Benfica são, tirando a seleção brasileira, lógico, são as 3... Foram os 3 grandes clubes que eu atuei, né? Então, assim, eu já ia falar Europa. Flamengo na Europa. Eu ia falar, pô, Flamengo na Europa. Não, mas assim, foram momentos brilhantes. O Flamengo, acho que eu tenho essa identificação, primeiro por ser prata da casa, digamos assim. Claro. E o Flamengo atravessou um momento, né, você lembra bastante, de rebaixamento. Eu ia falar do Flamengo daqui a pouco. Tudo bem, mas... Espera um pouquinho. Só para falar. Então, acho que só da ligação, né, com o torcedor. O Flamengo, porque teve essa situação do rebaixamento e que eu nunca ganhei um título de expressão, digamos assim. Mas, enfim, isso a gente fala mais tarde na entrevista. Aí, mais à frente. A Inter foi o ápice. Foram 7 anos, 14 títulos. Champions League, que a Inter não ganhava, acho que há 45 anos. Seus maiores prêmios individuais também foram. Foram. Aí negócio de melhor goleiro do mundo, essas coisas. E o Benfica foi bacana porque eu cheguei num momento conturbado, logo após a Copa do Mundo. E logo no primeiro ano ganhamos o título nacional, né? E que lá em Portugal a prioridade, né, é o título nacional, e ganhou 8 títulos no Benfica. Né? Então acho que o título ele marca a passagem de um jogador pelo clube. Né? E também toda aquela história, o namoro que já existia do Júlio César com o Benfica. Então acho que por isso que marcou tanto e por isso que eu sou tão respeitado pelos torcedores. Tem uma compreensão um pouco maior, né, também, do teu momento ali, porque já é um cara mais velho, entendeu? Exatamente, já passou por muita coisa, e você sabe que na Europa eles valorizam uma situação que é bacana, que, por exemplo, eu tive uma história linda no futebol, e no Benfica chegou um momento que o Ederson entrou e começou a jogar. Normalmente um jogador com um currículo importante, com a minha história, se comporta de uma maneira que meio que egoísta e que quer, sabe, jogar sempre. Não, eu aceitei a decisão e comecei a dar muita força pro Ederson. Então isso é bem visto dentro de um clube, dentro de uma gestão. Tanto é que renovaram o meu contrato e isso
vai pro torcedor, tá? Chega no ouvido do torcedor. Então, por isso que eles respeitam, né? Porque eu não penso só em mim, tô pensando no coletivo, no grupo. Porque acima do Júlio César tá a instituição Benfica. Claro. Então, acho que por isso também que as pessoas respeitam bastante. Isso aconteceu contigo, eu lembro que agora aconteceu com o Messi, quando ele fez um gol e foi aplaudido pela torcida adversária. Eu até postei, eu falei assim, pô, isso em 83 o meu pai, em Gênova aconteceu isso, em Catânia foi demais, porque ele tinha uma falta, e o jogo já estava meio que ganho, estava 1-0, sei lá, era o finalzinho, e a torcida do Catânia começou a pedir para ele bater a falta. Ele bateu no ângulo, fez o gol, a torcida inteira de pé, aplaudiu. E aí o Pedrinho Vicenzoli, o lateral esquerdo, né, que virou empresário, ele falou, pô, como é que meu time vai ganhar assim se a torcida pede e aplaude de pé o adversário? Mas é o respeito pela história. Mas é o atleta diferenciado, digamos assim, né? Eu acho que é o atleta que não cativa só o torcedor, né, do time que ele atua, e sim o esporte em si. Né? Então o teu pai foi um cara que foi idolatrado. Mas não só tu fala muito, né, cara? Assim, não vê, verdade, não vê. Aqui é assim. Acho que só depois de muitos anos, assim, entendeu? Depois de muitos anos. Não, mas o seu pai com certeza, não digo de repente dessa geração, mas da geração passada, os torcedores respeitam bastante o teu pai. Eu que, pô, perto do teu pai tô, né? É uma situação em que eu saio na rua, torcedor botafoguense, torcedores vascaínos vêm e falam, olha, eu não sou Flamengo, mas admirei seu trabalho, parabéns. Pô, imagina seu pai. Não, é o que eu te falei, depois de alguns anos o pessoal... Isso melhorou bastante. Melhorou bastante. Você, pô, tu tava falando do Juan aqui, que teve uma carreira também absurda, né, cara? Eu joguei com o Juan pequenininho, nova geração, no nosso time, que meu pai era treinador e depois... Joguei contra vocês. Tomou muita porrada, né? Pô, teu pai fazia uma panela do caramba, teu pai pegava os melhores. Uma traíra. Nosso time era bom pra caramba. Não era fácil não, Tiano, Bruno Quadro, nosso time era muito bom. Só que pô, você teve o prazer, assim, de você ser um amigo seu, o Juan, e você, todos esses anos, vocês jogarem juntos, fazerem história juntos. Praticamente a gente viveu os mesmos sonhos, né? Depois, assim, obviamente ele foi pro Leverkusen, né? Pra Europa, lá, pra Alemanha, e depois eu fui pra Inter, né? E depois nossos caminhos foram se cruzar, mas jogando contra na Itália, que ele foi pra Roma, enfim. Mas se você pegar até a saída dele da Europa, né? O que a gente viveu foi basicamente a mesma coisa, desde o futebol de salão, e Flamengo, e seleções de base, seleção principal. Então, assim... Tá engraçado isso, porque... Pô, cara, é incrível. Destino, né? A gente comemorou os mesmos títulos, a gente chorou as mesmas derrotas, né? Tô dizendo, a maioria das vezes, né? Então, você conheceu ele quando, né? Eu conheci o Juan em 1991. Mas foi no Flamengo? No Grajaú Couto, futebol de salão. Eu nem atuava no futebol de campo. E aí eu fui convidado, porque o Flamengo estava precisando de goleiro nascido em 1979, com o nosso falecido Liminha, que Deus o tenha. Ele era o treinador da categoria Mirim, primeiro de Mirim. Aí eu comentei isso com o Juan, e o Juan achou, não, acho que você tem que fazer, e pá. E bati um papo com o Juan, isso molequinha, mas você quer fazer. E aí fui, cara, e passei. E aí dali pra frente a gente sempre junto. Mas no Grajaú você já agarrando, né? Eu já agarrando no Grajaú. Você tem mania de jogar na linha. Não, eu jogo demais na linha. Joga. E teu pai Jogo das Estrelas eu te chamo, você queira, não, só se eu jogar na frente. Teu pai, você já tá me convidando mais uns 8 anos para ir no Jogo das Estrelas, só pra ir no gol, pô. Aí, não sei por que eu te chamo pra ir no gol. Aí teu pai fala, você quer jogar na linha? Eu falei, claro, porra. Quem é que vai ter o privilégio de jogar com o Zico do lado? Eu queria ver você no ataque. Não, e aí, engraçado, deixa eu te contar a história. Mas aí, pô, agora foi bacana. E pior que eu acabei indo bem no Jogo das Estrelas, hein? Não, você pegou um pênalti do Djalminha, que o Djalminha não perde pênalti, cara. E aí, o vice-presidente do Flamengo mandou uma mensagem pra mim. Acho que foi o Ricardo Lomba. Mandou uma, pô, cara, você não pode... Você tem que voltar a jogar futebol. Tem certeza que você vai parar? Isso no Jogo das Estrelas. Eu falei, não, a decisão já foi tomada já meses atrás, te agradeço e pá. Mas enfim, e aí, pegando esse gancho aí de jogar na linha, eu fui convidado agora, né, pela Inter de Milão, porque eles têm um projeto lá, o Inter Forever, para a inauguração do estádio do Tottenham, esse novo estádio do Tottenham. Aí fizeram o Spurs Legends contra o Inter Forever. E aí, cara, eu joguei na linha, faltando uns 15 minutos. Que sensação maneira, imagina. Só que eu joguei 15 minutinhos ali. E o Mourinho, pô, era meu treinador. Eu falei, pô, tô sendo treinado pelo Mourinho, na linha. Né? Ele falou, goleirão,
Ele me chama de goleirão. Só quero você aberto e faz aquelas palhaçadas lá que você gosta de fazer. Só isso que eu quero que você faça. Então, beleza. É engraçado porque agora, cara, você parando, Juan parando, só que teve uma turma de vocês que agora tá meio que encerrando a carreira também, né? Uma outra geração. E você olha assim o legado que vocês tiveram, cara, deve ser mó barato, porque eu lembro quando meu pai parou, eu lembro depois numa outra geração também que foi parando, e aí você olhar assim, cara, tô com 40 e já passa que nem passa rápido, né? Vou te falar, Júnior, eu lembro quando eu tinha 17 anos, e aí no Jogo das Estrelas, eu encontrei uma pessoa que eu idolatro ela, que é o Renato Gaúcho. Renato, pra mim, vai ser sempre um grandíssimo amigo. Eu queria até ter mais contato com o Renato do que eu... Eu adoro ele, é uma pessoa, o Renato, cara, pra mim o pessoal acha uma coisa dele, esse não, cara não, é demais. é quem não conhece. Quem acha, nem... Então essa pessoa que acha não vem conversar comigo. Porque... Então assim, o Renato é um cara que... Ele pegava a molecada naquela época, eu peguei o finalzinho de carreira do Renato e ele conversava com a gente, como pai, né? E por isso que eu tenho tanta admiração e tanto respeito por ele. E ele me falou uma frase e eu repeti para ele no Jogo das Estrelas, quando eu parei de jogar, eu repeti para ele no Jogo das Estrelas, que eu falei assim, que ele me chamava de gemido, né? Porque ele chutava a bola, e aí quando eu pulava eu fazia... e aí eu nunca chegava na bola, era gol. Aí vai gemido, aí vai... Essa brincadeira. E aí a gente acaba chamando um outro de gemido. Eu falei, gemido, é o seguinte, quando eu parei de jogar, no mesmo dia que eu parei de jogar, né? Eu lembrei de uma frase que você falou para mim quando eu tinha 17 anos de idade. Você falou assim, olha, aproveitem, curtam, guardem dinheiro, porque passa muito rápido. E aí eu repeti isso para ele no Jogo das Estrelas. Ele achou até bacana, porque inteligente o garoto, né, que está começando uma carreira, olhar e ter um espelho de uma pessoa tão... uma referência. Então o Renato foi uma das referências dentro do futebol para mim. Né? Mas é porque a carreira de atleta, infelizmente, a gente acaba muito cedo, né, cara? Exatamente. E aí, como meu pai diz, morre 2 vezes. Morre e outro dia conversando com o Galvão também, tive o prazer de, logo após a despedida, fazer lá o Bem Amigos. E aí a gente saiu para jantar e aí o Galvão comentou, a minha diferença para de vocês é que vocês vão ganhar dinheiro por um certo período. Eu vou ganhar dinheiro até... Pois é. Né? É que o cara com 60, 70, ele pode estar várias pessoas. Exatamente, né? Entendeu? O jogador tem que... Eu não sei se você acontecia isso contigo, mas já com 20 e poucos anos, as pessoas vêm falar, cara, abre um negócio, faz alguma coisa, começa a planejar. Mas baseado em quê? Mas baseado em quê também? A gente tem que se preparar para fazer isso também. Né? Então eu tô sentindo isso na pele agora. Né? Por isso que você tem que dar um passo bem devagar, se preparar, enfim. É uma coisa que não é fácil. Né? Da noite para o dia, você para de ter uma instituição que te paga. Agora você tem que ir com as próprias pernas. E aí, que caminho seguir? Que estrada escolher? Então, não é fácil. Eu vi o Juan até falando do Bem Amigos, porque acho que o Galvão perguntou também, tipo, se for o Galvão, o Luiz Roberto, alguém perguntou para ele, pô, o que você vai fazer agora? Foi o Luiz Roberto. E ele falou que estava pensando em pegar um cargo no Flamengo e tal, não sei o quê. Você já pensou algum dia em trabalhar no campo, trabalhar no futebol, ou você não quer nem... Então, Júnior, essa pergunta é bacana, porque ao longo da minha carreira, várias vezes eu disse muitas coisas em que depois eu acabei me arrependendo. Normal. Né? Mas várias vezes. Mas tem gente que é orgulhoso e fala, não me arrependo de nada. Não, eu me arrependo de uma porrada de coisa, a verdade é essa. Com certeza. Então, assim, hoje eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo, né? Em relação a futuro, principalmente. E aí, assim, eu não posso dizer que dessa água não beberei, entendeu? Porque antigamente eu falava assim, eu não vou ser treinador, eu não vou ser treinador de goleiro, mas o mundo gira, né, cara? O mundo não para. E aí você, às vezes, tropeça nas próprias pernas, na própria língua, digamos, dá um nó na língua, enfim. E aí, enfim, eu acho que hoje eu tô querendo seguir um caminho que eu acho que vai ser bacana para eu deixar pro meu filho, que seria agenciamento de jogadores de futebol. Né? Porque hoje também todo mundo é empresário. Mas é uma área que, enfim, que está ligada ao futebol. Muito ex-jogador trabalha. Eu acho que seria bacana, vou me preparar para isso, né? Estou tentando buscar as pessoas certas para poder exercer essa função. E pensei muito no meu filho, que meu filho é um cara, uma mulher que ama futebol e sabe de tudo, todo jogador. E aí, aí eu penso. E outra coisa, para não ficar em casa também coçando o saco, né? Meu filho olhar para mim e falar assim, pô, que bacana, meu pai foi jogador de futebol, um jogador de futebol importante.
Pô, mas a carreira dele acabou e agora ele tá exercendo uma outra função e tá trabalhando e pá. E aí você é um exemplo dentro de casa. Você descobre que agora que você tá fazendo 40, parece que a gente tá velho, mas não é nem metade da vida, nem cara. metade Você da vai vida, ter ainda mais 30 é. e poucos. Exatamente. E aí o que acontece? O Cauê olha pro pai e fala assim, pô, que bacana, meu pai agora tá começando a escrever uma outra história. E eu converso bastante isso com ele. Né? E eu tenho que ser exemplo pro meu filho. Então eu acho que amanhã, de repente, o Cauê, obviamente, quer seguir a carreira de jogador, tá tentando, tá se esforçando, tá querendo escrever a história dele. E eu não sei se vai ser nível A, nível B, nível C, não sei. Mas que amanhã, caso ele precise, ele vai ter um pai ali para dar total apoio, né, em um novo trabalho. A gente pensa, a gente não pensa na gente, a gente pensa sempre na família. Né? Exatamente. Então, o agente também, a palavra agente, às vezes no futebol também é um pouco meio, como é que fala, discriminada, mas assim, mas não é, cara. Não é. Em qualquer ramo, o empresário é uma figura importante. Todo artista de Hollywood tem Agora, como em todo trabalho, existem os picaretas, é óbvio, claro. Né? Como qualquer função. Eu falo com propriedade porque me prejudiquei algumas vezes quando eu fui jogador de futebol na mão desses empresários. Principalmente no Brasil. Exatamente. E é uma coisa em que, enfim, posso falar com propriedade, mas é uma coisa que eu posso pegar como exemplo, né? E impor no meu dia a dia, no trabalho que eu vou exercer agora, não cometer os mesmos erros que essa galera cometeu comigo. Picaretagem jamais, né? Desonestidade jamais. Mas, de repente, preparar o atleta, ter uma visão o quanto antes, melhor, digamos assim, em relação ao futuro. Né? Porque o atleta, quando ele é jovem, está começando a ganhar dinheiro, né? Eu tiro por mim. Eu ganhava 60 mil reais no Flamengo. Eu tinha um carro de 250 mil, a conta não fecha. E olha que você é um cara, eu vou te falar assim, porque normalmente... Você sabe que a origem dos jogadores brasileiros vem de uma origem muito mais humilde. Caras como você, como o Kaká, como outros, né, Rogério Ceni, sei lá, que você vê que tiveram, graças a Deus, uma educação muito boa. Verdade. Sabe? São mais cultos. Mas até vocês, até pessoas assim, caem na armadilha às vezes, porque não tem jeito. Cai muitas vezes. Você que tá se livrando ali do dinheiro dos pais, Exatamente. Você começa a ganhar dinheiro, de repente, de 5 mil você vai para 200, aí, cara, isso aí. E acaba rápido. Né? E aí começa a chegar, assim, encostar uma porrada de gente e começa a querer também tirar proveito da situação, porque quando você tem um potencial financeiro, as pessoas veem um modo de se aproveitar de você, então, e você não acaba enxergando isso. E aí você começa a enxergar isso o quê? Com 40 anos. E às vezes quando você está até embaixo. Exatamente. E aí eu acho que assim, eu gostaria de, dentro desse trabalho que eu vou exercer, de repente, conversar com os atletas sobre isso. Mas também é o seguinte, é difícil, não é fácil. Entendeu? Já soube que é muito difícil você chegar e pegar um jovem e querer conversar, parece que, enfim. Mas, eu acho que é porque já tem uma desconfiança, cara. Até dos pais, já ficaram, sabe, tanta gente enganando que uma hora que para. Mas então é por esse caminho que eu acho que vou querer seguir, entendeu? Respondendo a sua pergunta e, enfim, mas o futuro tá aí, eu não sei. Né? Cara, falando em momentos baixos que a gente passa, às vezes, momentos ruins, eu queria que você falasse um pouco de seleção brasileira, porque seleção brasileira, assim, você teve momentos incríveis, né? No auge, pegou uma época que eram... cara, você olhava para a seleção brasileira, a gente fala isso, parece que fala meio que com maldade, mas não é. É que aquela seleção de 2014 foi a primeira vez que eu vi o Brasil na Copa do Mundo, que você olhava assim e você não via aquelas 5, 6 referências de... Caras que podiam ser melhor do mundo. Era um grupo muito jovem. Muito jovem. E muitos jogadores ali estavam jogando a primeira Copa do Mundo. E no Brasil... Logo na Copa do Brasil. É um peso. Por mais que a gente diga que não, mas tem um peso. Tá? O emocional, o psicológico tem que estar bem trabalhado para você poder encarar esse desafio, né? Essa responsabilidade. Mas eu queria ouvir de você o seguinte, é porque todo mundo tem uma opinião, mas assim, na maioria, se você pega a maioria das pessoas, meio que se encaixa. O Brasil, anos 80 e 90, fazia 3 seleções, né? Era outra época e tal. E a partir dos anos 90, você via o time da seleção brasileira, 94, 98, todo mundo já jogava na Europa. Então todo mundo ali era referência na Europa. E principalmente 98, 2002, 2006, eram caras que você pegava pelo menos uns 6 na seleção que podiam ser melhor do mundo.
Inclusive você que era goleiro. Em 2006 tinha jogadores que tinham sido melhores do mundo. Cara, Ronaldinho Gaúcho. Então, mas eu tô pegando de 94 pra frente, mas você vem Romário, Bebeto, Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Você olhava. Adriano. Você olhava e você via uns 5, 6. E essa transição, por isso que eu tô te perguntando isso, porque assim, por que você acha que aconteceu? Que eu acho que, minha opinião é que todo mundo começou a ir muito novo para a Europa. Então, virou uma seleção que você vê lá o Oscar, o William, o Davi Luiz, são ótimos jogadores, só que não eram aqueles caras que você era acostumado a ver numa seleção brasileira, que era aqueles, entendeu? Entendi. E aí a seleção não ficou um pouco refém, assim, meio que, é o Neymar, entendeu? Quando o Brasil joga sem o Neymar, aí pega um Portugal, que é Cristiano Ronaldo. Antigamente a gente iria engolir. Hoje você, quando tem a referência no outro time, você já fica, tem um cara diferenciado. Cara, olha, Júnior, falar sobre isso é até complicado, né? Porque às vezes a gente se expressa de uma maneira e tem uma interpretação errada, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, eu tive a oportunidade de jogar 3 Copas do Mundo, de participar de 3 grupos diferentes. Acredito que, seguindo essa linha de raciocínio, é de 2006, né? Pelo histórico, pelas referências, eu acho que era a seleção mais forte que eu participei, né? Em 2010, foi uma seleção em que, nos anos que antecederam a Copa do Mundo, foi uma seleção em que estava fazendo um trabalho extraordinário. Estava com uma confiança muito grande. Estava ganhando tudo. E a de 2014, eu acho que teve um pouco também de repente, não vou dizer de falta de referência, tá? Mas, como é que eu posso dizer? O planejamento antes da Copa do Mundo atrapalhou muito. Que era o quê? Primeiro a gente estava com um treinador, que foi o Mano. Depois de 2 anos, entrou um outro treinador com uma nova filosofia. Hoje, né, quando os jogadores vão para a seleção brasileira jogar os jogos eliminatórios, se bem que no Brasil não teve a eliminatória, né? O Brasil, por ser país sede, não participou das eliminatórias. Que às vezes é até pior, né? Você não pior, é isso que eu quero dizer. Você acaba atrapalhando um ciclo, um trabalho em que você pode ter a oportunidade de fazer com que os jogadores possam atuar juntos, né? E cria-se uma identidade no time. Eu acho que em 2013, na Copa das Confederações, o Filipão conseguiu fazer isso, tanto é que nós fizemos a Copa das Confederações bacana, ganhamos da melhor seleção do mundo naquele momento, Espanha, né? E que deu uma confiança pra gente chegar foi uma vitória na Copa emblemática, exatamente, 3-0 no Maracanã, onde todo mundo achava que a gente ia ser atropelado, a verdade. Então o Brasil, desacreditado, passou a ser favorito. Então essa transição, enfim. E também o que eu acho que atrapalha, assim, os treinadores das seleções têm pouco tempo para trabalhar o time, entendeu? Porque clubes, você pode pegar 11 feras, os melhores do mundo, bota para atuar junto. Você nunca sabe o que vai acontecer. Pode ser que seja maravilhoso, mas pode ser uma catástrofe também. Porque o time, quando ele joga junto, o coletivo, né? Os jogadores já se conhecem. Como o cara gosta, como o jogador gosta de receber a bola um pouco mais. As pessoas não sabem disso, mas isso existe, é fato. A gente está ali no dia a dia, a gente sabe. O Neymar, de repente, ele gosta de driblar para o lado esquerdo mais do que para o lado direito, então eu já vou me posicionar aqui. Então é uma situação em que, sabe, as pessoas, que isso compromete no meu ponto de vista. E obviamente o fato de ser a primeira Copa do Mundo para muitos, né, sem hipocrisia, eu acho que mexe um pouco no psicológico, mexe um pouco no emocional. Né? Eu, vindo de 2 Copas do Mundo, eu senti um pouco. Né? Quem fala que não, para mim é hipocrisia. Né? Na época eu até falei, porque né, o pessoal falou muito do negócio de chorar no hino e tal, daquela emoção e tal, mas assim, é que tem críticas e críticas, né? Tem a crítica que o cara mete o pau só por meter o pau, tá chorando. E tem outro, como eu falei assim na época, eu falei assim, cara, o que eu fiquei preocupado, e meu pai falou isso também, é que emoção é pros 2 lados. Quando você ganha, se você não pode ficar emotivo demais às vezes, quando você está ganhando. É sempre buscar o equilíbrio. É isso aí. Até ouvi uma entrevista na época do Thiago Silva, que ele falou, entre ser emotivo e ser frio igual os alemães, eu prefiro ser emotivo. E foi logo antes da Alemanha do negócio do 7-1. Eu falei assim, cara,
é muito difícil, porque também você, quando vai reagir, é bom demais, aquela emoção. Claro. Mas também você toma um gol, você fica meio, né? Claro. Eu achei que naquela Copa, quando o Brasil tomou um gol eu acho em 2 jogos... Eu acho que, né? assim, vendo de dentro, né? Eu acho que a imprensa é uma coisa que realmente ela é formadora de opinião. Claro. Né? Então acho que focou muito na coisa do psicológico, do emocional, enfim. Por mais que você se isole, hoje com as redes sociais isso chega pra gente. Não, hoje não tem né? como fugir. E é complicado, porque eu conto uma coisa pra você conta, daqui a pouco o Brasil todo tá acreditando naquilo. Entendeu? Agora, obviamente que tem a dupla interpretação, como você falou. Eu vou te citar um exemplo meu no jogo do Chile. Antes dos pênaltis, né? Eu me emocionei. Ficou caracterizado isso que a câmera me pegou. Mas por quê? As pessoas não sabem o porquê me emocionei. Né? Porque eu vim atravessando um momento muito complicado antes de chegar na Copa do Mundo. E que depois que foi para os pênaltis, e isso eu compartilhava com os jogadores internamente e tudo, e inclusive na Copa das Confederações, antes da final, eu pedi a palavra e falei uma coisa muito bacana e que eu acho que motivou bastante o grupo para aquela final. Não estou dizendo que nós ganhamos por causa do meu discurso, tá? Só estou querendo te explicar o seguinte, que naquele momento dos pênaltis, eles lembraram daquele discurso lá atrás e eu fiquei assim, emocionado porque de uma certa forma eu acabei atingindo os jogadores. Você se enxergou como referência ali. Exatamente. E aí aí vinha o Marcelo, botava o dedo no meu peito e falava assim, agora lembra lá daquilo que você falou, do teu filho, e papá. Naquele momento que eu tinha que me concentrar. Entendeu? E mó traíra, chegou no momento, lembra do teu filho, agora é o teu momento, olha o que você passou. E veio o Davi Luiz também, falou assim, é a tua hora, e papá, tamo junto contigo. Pô, eu já sou emotivo. E naquele momento em que eu me isolei para me concentrar, para buscar energias positivas, começaram a vir os jogadores na minha direção falar isso. Tá culpando os caras agora. Não é, assim, mas eu sei qual foi a mensagem que eles mandaram para mim, né? Eu sei que eu não tô... mas em 98, quando meu pai tá usando o Zagallo fez isso com a... Eu só me emocionei porque eu achei lindo o que eles fizeram, achei maravilhoso, entendeu? E me deu força para ir lá e... Agora imagina se a gente tivesse perdido. Se eu não tivesse pego os pênaltis e o Brasil tivesse sido eliminado, o que a imprensa ia falar? Que a tua emoção antes prejudicou. Não pode um goleiro chorar antes da Copa do Mundo. Não pode um goleiro 2 Copas do Mundo chegar antes da Copa e chorar. Entendeu o que eu tô falando? Mas eu acho que tem momentos e momentos. Os pênaltis, como é uma coisa específica ali no final, aí eu até entendo. O Zagallo em 98 tava falando... Júnior, se a gente não classifica, a imprensa ia me bater demais, entendeu o que eu tô falando? Como é que... E olha só, até alguns... repórteres, até depois vieram falar comigo. O Ronaldo, por exemplo, né? O Ronaldo Fenômeno, que falou, caraca, Júlio, eu fui dar entrevista como melhor jogador para ele, e aí ele falou assim, eu fui um dos que eu falei assim, não é bom a gente ver o nosso goleiro chorando e eu acho que não é um bom sinal. E o Ronaldo veio e falou, pediu desculpa, peço desculpa, mas eu falei, enfim. E outros também vieram falar a mesma coisa que o Ronaldo falou. Mas se perde... esquece, Júnior. Então o que acontece? O resultado, ele mascara o resultado positivo, ele mascara alguma coisa de negativo. Isso vai ser sempre assim, né? Que se fosse escolher uma coisa ou outra, eu acho que todos os grandes campeões, eles usaram da concentração demais, né, cara? Porque são momentos ali que você tem que decidir. Claro, então, o cara que... Agora, para você ver o teu legado, como é que é? Porque quando você viu aquele troféuzinho ali, você até falou assim, eu e teu pai, a gente era pra ganhar. A gente até esquece que você não ganhou. Porque... Não, a gente fala assim, eu e teu pai, a gente, faltou ganhar uma Copa do Mundo na nossa carreira. Mas eu, honestamente, eu até tinha esquecido disso, porque para mim, em 2002, eu não sei porquê, eu lembrava. Mas você não tava, era o Marco. Briguei ali com o Rogério até o... Então, mas você vê como é que são as coisas. Eu sou o exemplo vivo disso, tendo meu pai aqui, que foi talvez... Ele agora vai ser o Messi, o Cristiano Ronaldo, como os maiores símbolos que não ganharam Copa e tal. Mas você vê como é que o respeito, cara, você é hoje considerado um dos maiores goleiros da história do mundo. E você não ganhou, e não tem nada a ver. E tem caras, eu acho que mudou muito isso, né? Que a Copa do Mundo, ela... Não sei se para você também deixou de... Não é que não tem importância, mas em comparação ao que é a Champions League hoje... Não, a Champions League é sensacional, mas virou um produto muito forte. Mas eu agora vou falar uma coisa em que o Daniel foi muito feliz, o Daniel Alves falou pro Buffon, né? Que o Buffon nunca ganhou uma Champions League. Nossa.
né? Aliás, deu azar, ele foi mudar, ele foi mudar e aí perdeu. Complicado. E assim, e ganhou a Copa do Mundo em 2006. E aí no vestiário ele brincou com o Daniel, falou assim, pô Daniel, tu ganhou 3 Champions League, pô, poderia ter me dado uma, né? E aí o Daniel responde pra ele assim, eu troco as minhas 3 Champions pelo teu Mundial. É bonito ver isso, porque, pô... E eu também troco, porque, olha o que o Daniel Alves falou, porque a Copa do Mundo eu ia fazer 200 milhões de torcedores sorrirem, festejarem. Você entendeu? Então, levar isso pro meu país, né, não tem preço, cara. Então, realmente, eu ainda sinto não ter ganho uma Copa do Mundo. E eu vou estar com 80 anos e vou sentir. Não adianta, não, eu vou sentir. Eu vou carregar isso. Não, mas não vou me sacrificar, não vou deixar de viver, não vou. Mas lá no meu subconsciente eu sempre vou, sabe? Eu acho que ganhar uma Copa do Mundo é o ápice para um jogador. Mas é legal você falar isso, porque assim, isso mostra que para alguns jogadores ainda. Não sei se para alguns ou se para a maioria ainda a importância da Copa é uma coisa... Ô, Júnior, eu só imaginava o Brasil em festa em 2014. Ainda mais jogar a Copa do Mundo no Brasil deve ter sido... Nossa. Em 2006, 2010 também, óbvio, mas o fato de estar jogando a Copa do Brasil em 2014, falava assim, nossa, a gente vai ganhar essa Copa, a gente vai pegar um ônibus e vai sair do Maracanã e rua lotada. Só pensava nisso. Imaginar, né? Como é que pode o Brasil, duas Copas do Mundo no Brasil e a gente ter, nossa, dois... Sendo que duas tragédias. A do Uruguai não foi pior que o 7-1, mas se você pensar em quem estava aqui, foi pior no sentido que jogava pelo empate, estava ganhando de 1-0 contra um rival sul-americano e tomou 2 gols. Eu acho, vou ser sincero, tá? Eu acho que, não quero falar da seleção de 50, Deus me livre, mas eu acho que eu ia sentir mais 50. Claro. Entendeu? Imagina se fosse o goleiro tomando aquele gol do... Não, mas aquilo ali é uma coisa que, coitado, o Barbosa foi sacrificado o resto da vida, não, né? Então, é mas uma eu tô coisa dizendo, que... mas imagina a tua cabeça como é que vai ficar depois. Mas enfim, o Júnior, eu acho que eu fiz essa... Não quero proteger o Barbosa, que Deus o tenha, né? Mas é pra tu ver como a mídia pesada. Teu pai passou por isso. Teu pai passou por isso, até eu passo por isso. Goleiro do 7-1, isso sabe? Ou você marca positivamente ou você marca negativamente. Mas enfim... eu acho que eu sofreria porque era Maracanã, era uma final e estávamos ganhando. Não, independente jogando do pelo gol. Empate. E jogando pelo empate. E com 200 milhões de torcedores no Maracanã. O 7-1 foi uma coisa que... O 7-1 foi uma coisa que foi resolvida tão rápido que depois tu fala assim, não tem mais jogo, né? Acabou. Aí você fica ali sofrendo, né, dentro do campo. Porque no 7-1, a pior coisa pra mim, eu não posso falar pelos meus companheiros que estiveram naquela partida, naquele grupo, foi voltar para jogar o segundo tempo, cara. Ali podia chegar e falar assim, gente, parabéns aí, vocês estão na final, vamos para casa. Tem uma imagem, não sei se foi o 5º gol, não, foi o 6º gol, acho que foi o 6º gol, 7º gol no segundo tempo, que mostra uma imagem sua, que você fala, eu fiquei assim, cara, o que ele deve estar pensando, cara? Não dá pra pensar. Não tem nem o que pensar, né? Pô, tem um gol lá que eu me jogo no chão e fico olhando pro céu, aí eu pergunto, Senhor, por que isso? E outra coisa, né? Era para ter sido, quando tava 7-0, o Ozil entrou, era para ser 8-0. E ele chutou para fora, que você saiu ali e chutou pra fora. E aí, naquele tiro de meta, saiu o gol do Brasil. Quer dizer, tu imagina 8-0, não que 7-1. Não, 7-1, 8-0, vou te falar, Júnior, é uma coisa que realmente o que eu pensei ali no momento foi voltar para jogar o segundo tempo. Falar, ai meu Deus do céu, não aguento. O que eu vou fazer? Eu imagino. Fala, Senhor da minha glória. Porque se tá 2-0 ainda, até 3-0, você... Mas 5-0, os caras mandando no jogo e com aquela seleção, sabe, taticamente, sabe, certinha e, pô, 1, 2, 3 toques na bola e a gente psicologicamente já todo arrebentado, enfim, não dá. Agora você vê como é que clube é diferente de seleção. Nós estamos falando aqui de momentos ruins, de tragédia da seleção, e você, no Flamengo, a gente vai falar um pouco de Flamengo, porque o Flamengo, você é um ídolo do Flamengo até hoje. Só que o que eu lembro, eu falo pra você o seguinte, eu vi o Raul, um pouquinho do Raul, o Cantarelli, que sempre foi amigo nosso, e agarrava muito também. Vi o Zé Carlos agarrando muito tempo, que era um goleiraço. Na época, pra mim, era o melhor goleiro, na época do Zé Carlos, Acácio no Vasco e tal. E vi o Filhol também, que passou por aqui, que teve aqui também no programa. Mas você, eu sempre digo que foi o goleiro que eu mais, pra mim, foi o maior goleiro que eu já vi jogar no Flamengo. E aquela época de 2002 a 2005... 2001 a 2005. O Flamengo brigou por rebaixamento 4 vezes em 5 anos. 3 eu lembro que foram... Duas eu acho que foi no último jogo. Exatamente. E uma no penúltimo. penúltimo. Só que desses 3 anos, 4, pelo menos 2, eu assistia os jogos e eu, cara, não importa o que o nego falava pra mim, eu falava assim,
Se não fosse o Júlio César, esse time estava rebaixado. Eu lembro de um jogo, eu vi uma sequência de 3 jogos, assim, eu não lembro se você vai lembrar, mas tem uma que foi acho que foi contra o Bahia, em Salvador, que você pegou até... Cara, eu nunca vi, eu falei assim, eu nunca vi um goleiro fazer o que ele tá fazendo nesse jogo. Nunca vi. Tem que ter uma estátua no Flamengo só para tirar ele do rebaixamento, que foi uma coisa... Eu acho que é por isso que eu tenho uma ligação tão forte. Cara, é inacreditável. Não, mas eu tô falando de tragédia, que você virou um ídolo salvando um clube de rebaixamento. Olha só, é um clube de massa, né? Porra, é o clube, né, irmão? Porra, fala daquela época, porque assim... Pô, então, cara, essa época realmente era... Primeiro, meu tinha 90 dias, né? Eu recebia de 90 em 90 dias, né? Se é pra falar de tragédia, pô, esse é o momento perfeito. O Sávio e o Pet falaram aqui que chegou a 7 meses, 8 meses. Horrível. Né? Isso eu não sei, eu não vou, mas era absurdo mesmo. E ainda tinha aquela cobrança de chegar dentro de campo e ter que jogar bem, ter que, ganhar. Então, enfim, assim, infraestrutura péssima, sabe? Tudo errado, né? A verdade é essa. Um amadorismo, hoje, né? Nada contra quem estava naquela gestão naquela época, sim, mas enfim, estou falando de profissionalismo e amadorismo. Então era um clube extremamente amador, né? E aí, cara, vou te falar, jogar num time como o Flamengo, né? E que carrega com orgulho essa situação de nunca ter caído para uma segunda divisão. Você ser goleiro jovem de um time naquela época, nesse momento, né? Eu assumi uma posição de liderança no Flamengo muito cedo, com 21 para 22 anos. Eu tive que assumir essa posição, primeiro porque a minha posição de goleiro já exigia isso, né? Você substituiu quem? Foi o Klemer, né? Foi o Klemer. Você substituiu, né? Que foi bem legal o comportamento dele também. Ele foi pro banco, obviamente que não é que ele aceitou, mas ficou brigando ali para... Fez o que você fez no Benfica. Exatamente. Por isso que eu fiz no Benfica, porque eu tive uma referência. Legal. Não só com ele, mas o Toldo na Itália também. Então o que acontece? E aí você passa, 2001... Você se livra do rebaixamento no último jogo. Eu lembro que a gente nós íamos para os jogos cagados. Porque tu fala, cara, o último jogo, Júnior, foi no primeiro ano, 2001, que nós brigamos para não ser rebaixado, Flamengo e Palmeiras em Juiz de Fora. Foi, eu lembro. Ok? Nós ganhamos de 2-0. Gol do Juan e do Romo. Cara, a galera se jogava no vestiário, chorava, e ajoelhava, e agradecia a Deus, e se abraçava, como se a gente tivesse ganho um título, brother. Era uma coisa assim, porque foi um ano muito pesado, assim, imagina você um ano inteiro tendo que treinar. Que não lembra, torcedor do Flamengo, você vê como é que então, foi. Então, assim, e aí depois, aí tu fala, cara, graças a Deus, conseguimos. E pá, aí chega no outro ano a mesma porra. Aí tu fala, não acredito que a gente tá vivendo a mesma... Caraca, aí tem aquela situação, pô, você errar uma vez, beleza, 2, 3 vezes é ser burro, né? Então, assim, no segundo ano foi complicadíssimo. Foi do Cruzeiro, do 2002 nós fizemos um campeonato melhorzinho, e aí em 2003 brigamos para não cair, aí foi o Guarani. Nos livramos, teu time. Foi 1-2, né? Aí o Guarani a gente se livrou na penúltima rodada. Aí a gente fala assim, ai, graças a Deus, vamos jogar a última rodada livre do rebaixamento. E depois foi 2004 contra o Cruzeiro, em Volta Redonda, que nós ganhamos de 6-1, se eu não me engano, 6-0, que o Felipe fez um lindo gol, enfim. E aí, cara, eu falava, não quero isso pra mim, brother. Não quero. Você não sai pra comer na rua, você não pode ir num cinema, você não pode fazer nada, você vira refém da tua profissão. Isso é horrível. E tudo isso com um salário atrasado. Eu lembro que eu tive que vender um carro, isso tudo com um salário atrasado, discutindo com diretoria, e diretoria vinha e falava que o dinheiro não ia sair porque a gente perdia jogos. Eu lembro que eu discuti com o vice-presidente no Flamengo, mais forte, de perder até o respeito. Que ele falou que não ia poder pagar mais o nosso salário porque a gente tinha sido eliminado na Libertadores. Cara, independente do clube ser eliminado ou não, o clube tem que ter a obrigação de pagar, né? Não só os jogadores não, mas todos os funcionários. Tinha gente que varria, cara, lá, com todo respeito, o cara da faxina, né? Que limpava os vestiários, salário atrasado. Aí tu fala, cara, como é que vai? Cara, eu limpava cone, cara. Eu guardava lá cone. Né, material, cheio de grana, eu limpava lá com... Parece que você tá contando o início do meu pai no Japão, lavando roupa, só aí eu guardava lá o cone no cantinho, aí pegava as estacas que a gente trabalhava, eu junto com o Gigante, que hoje está com a Clícia lá na Alemanha, lembra do Giga, que fazia parte de musculação do time? Sim. Enfim,
limpava com as estacas, arrumava o material. Então a gente cuidava do pouco que a gente cuidava pra gente poder fazer um trabalho bacana. Então assim, é muito complicado realmente. E por isso que hoje, quando eu estava encerrando a minha carreira, eu queria viver um Flamengo mais profissional. Eu queria entender, né, ver o meu clube que eu amo numa situação bem diferente do que aquela, né? Então, quando você chegou aqui, que você viu, cara, centro de treinamento do bonitinho, salário em dia, Flamengo sem dívida, porque dívida chegou a, sei lá, 800 milhões, sei lá quanto é que foi de dívida que o Flamengo teve. E o Flamengo com uma estrutura, cara, hoje tem dinheiro para comprar o jogador que quiser. Profissionalizou, né, Júnior? Profissionalizou muito, mas para você ver aquilo ali também te deu uma... Pô, fiquei muito feliz. Feliz, né, cara? Orgulho total. Era aquilo que a gente sempre... Eu que abri o caminho para isso lá atrás. É o que a gente sempre, como eu posso te dizer, a gente sonha para as coisas que a gente ama. A gente sonha ver o nosso filho super bem, né? Enfim, esclarecido, com uma educação. E o clube que a gente ama, com um patamar de clubes que hoje servem de referência no mundo inteiro. Então hoje o Flamengo hoje é uma referência. Né? Tu vai falar, eu acho que tem clubes na Europa que é exagero já. Entendeu? Que não tem necessidade de ter o que eles têm lá. Por exemplo, eu tive o prazer de estar no... Pô, eu acho exagero, cara. Eu acho que, com todo respeito ao Thiago, tem 35 campos de futebol. Mas pra que 35 campos? Eu tive lá, aí o cara falou assim, pô, Júlio, aqui só se usa 5, sabe? Então, assim, eu acho que é exagero. Faz o quê com os outros 30? Eu usei uma palavra agora há pouco no nosso bate-papo, que eu acho que ela se encaixa para tudo na vida, que é o equilíbrio. Claro. Né? Eu acho que você tem que buscar um equilíbrio. Pô, eu acho que o que o Flamengo tem hoje, cara... é o suficiente para você fazer um trabalho bacana, né? Pô, de excelência, para poder formar jogadores de base, jogadores que vão virar como é que eu posso dizer? Que são ativos do clube, né? Que vão trazer um retorno para o clube. Então, o Flamengo hoje, e para dar todas as condições também para o clube chegar dentro de campo, o time chegar dentro de campo e desempenhar um bom trabalho. A organização afeta tudo, que na Taça São Paulo o Flamengo tem tido resultados excelentes. Goleiros excelentes na Taça São Paulo, principalmente. Exatamente. Um abraço pro meu amigo Nielsen aqui, que é preparador de goleiro. Nielsen, tá bem pra caramba, abraço. Tá demais. Trabalhei com ele um pouquinho ali no meu final de carreira. Verdade. Acho que no começo eu tive a oportunidade também de conhecê-lo, mas acho que não trabalhei com ele, era muito jovem. Aliás, naquela história de Angra, tava ele e tava o Cabreirizo, nosso amigo, que também é teu... Nosso amigo modelo ator. Nosso modelo ator, que acha que é jogador ainda. Nossa, mas ele tá bem agora, tá bem. Tá pra atuando. Terminar, você goleiro hoje, quem são para você os melhores, assim, as grandes referências? Olha, que você acha? Júnior, eu tenho uma coisa muito fixa na minha cabeça em relação a essa situação. Eu acho que é momento. Para mim não existe o melhor do mundo, não existe o terceiro melhor do mundo. Para mim, eu gosto os três. Eu gosto de uma classe de goleiros onde eu gosto das características, né? E que goleiros até que eu me vejo também, né? Em termos de técnica, mas eu não vejo essa coisa, esse é o melhor, esse é o pior, esse é o terceiro, esse é o segundo, não. Sim. Eu acho que existe uma classe que está mantendo uma regularidade bacana, que é o Ederson, né? Eu gosto muito do Ed, tive o prazer de trabalhar com ele, né? No Benfica. O Alisson, né? Que está fazendo um excelente trabalho. Ali vai falar, tá puxando pelos brasileiros. Não estou puxando pelos brasileiros, é porque eu gosto da técnica brasileira mesmo. Trabalhei com treinador de goleiro italiano, português, escocês, inglês e goleiros também que não eram brasileiros. E a nossa técnica não deixa a desejar para ninguém. Então aqui no Brasil tem o Fábio que já está mantendo uma regularidade, cara, absurda. Eu não sei se eu nunca vi um número de goleiros tão bons no Brasil ao mesmo tempo. Assim. Exatamente. Hoje você tem um leque de goleiros que podem estar representando a seleção brasileira tranquilamente. É claro que o treinador ele tem as suas preferências também, tem que ser respeitadas, né? Mas o Cássio no Corinthians teve um momento brilhante, aí depois teve um momento ali de altos e baixos, mas depois agora voltou com tudo, tá fazendo também partidas maravilhosas e salvo. E o pênalti é um momento em que o goleiro se destaca bastante, e o Cássio teve aí uma sequência de disputa de pênaltis que ele brilhou. O Fernando Praz até hoje, cara, agarrando, impressionante. Fernando Praz eu invejo, cara. Cabelão branco. Nossa, impressionante. Fernando impressionante, o cara continua. Quem mais? Por não esquecer o Diego Alves. Diego Alves, meu parceiro, que a passagem dele na Europa foi excelente, fazia jogos,
principalmente contra o Barcelona. Eu vi a defesa do Diego, eu falava pra ele agora. Falava, Pô, aquele do Santos que pegava... Nossa, ano passado foi... O Vanderlei. Nossa o Vanderlei senhora, também. Então olha só quantos goleiros nós falamos. Mas sem ser brasileiro você não falou nenhum. Hoje o Buffon tá mais, né? Eu gostei muito do Buffon, foi uma concorrência que eu tive ali bacana na Itália em termos de melhor do mundo, melhor não sei o quê. Que isso acaba também te motivando, né? Sim. Então, pô, o Buffon, o Cacilhas, o Neuer. O Neuer. Mas eu não gosto muito tecnicamente falando, da técnica alemã, com todo respeito. A técnica alemã é uma técnica que não me agrada. Agora, Pô, e olha que teve Sepp Maier, teve Schumacher. Exatamente, eu digo melhor. Mas eu acho que é uma coisa cultural também, e meio que internacional em termos de mídia, enfim. Mas os goleiros alemães são grandes goleiros. Mas eu, particularmente dizendo, a técnica não me agrada muito. É isso. Tá? Não é questão de ser ruim ou mas só que são goleiraços do Barcelona e alemão e porra. O goleiro do Brasil e Alemanha em 2002, como é que é o nome dele? Que foi eleito o melhor do mundo? Oliver Kahn. Oliver Kahn. Tá vendo o que eu tô te falando? Imagina se é um goleiro brasileiro que faz aquela parada que ele fez na final. Que ele erra aquela bola. Esse cara vai ser crucificado o resto da vida. E o Kahn não foi. O Neuer aqui, jogando na linha, quase na linha de líbero, o Filhol esteve aqui falando como o goleiro hoje precisa saber jogar com o pé, né, cara? É impressionante. Não, ele é corajoso. Jogar com o pé, ele, enfim. Não tô querendo falar mal do Neuer, não, pelo amor de Deus. Não, mas é um fenômeno. Mas assim, em termos de pé hoje, o Ederson... Então, mas em geral, Alisson, né, os caras têm que saber. O Alisson é meio durão ali, mas na Itália, a passagem dele na Itália agora, ele também tem um bom pé. E o do Barcelona é incrível. Ter Stegen, sei lá. Acho que é Ter Stegen. É um nome difícil aí. E aí, o Cauê vai até rir depois. O do Barcelona, que é sensacional com o pé. Então, hoje, o futebol está se modernizando para esse lado. Cada vez mais... O goleiro está deixando de ser um jogador só que fica ali debaixo da trave, faz umas saídas de gol. Solitário ali. Hoje o goleiro é um líbero. É um líbero. É um jogador a mais. É um jogador que ele oferece um apoio, um recurso. E aí acaba quebrando uma marcação, uma ideia de marcação, você entendeu? Então, para mim, o Edio... Quem mais? Tem o do Leicester, o dinamarquês. O filho do Peter Schmeichel. Hoje eu tô ruim de nome também, não tô lembrando. Pô, ele é demais também. Demais também. Super com pé, bom pra caramba. Então, estamos numa geração boa, né? Goleiro pra caramba. O Lloris, eu gosto do Lloris. Tecnicamente dizendo, eu gosto. Eu me olho muito nele, agilidade, enfim, magrinho, entendeu? E aí teve um monte, cara, que passou também, que pra mim foi... O goleiro brasileiro hoje é muito bem visto lá fora na Europa. É verdade. Então a gente quebrou essa Você essa ajudou muito. Exatamente. Tafarel, a gente quebrou, começou com o Tafa, depois foi o Dida, depois Marcos. Chegou o Júlio, o Marcos nem foi pra Europa. Não, mas o Marcos em 2002, cara, aquilo ali no mundo inteiro, né, cara? É isso que eu ia falar. O Marcos pra mim foi o melhor goleiro daquela Copa. Foi. Você entendeu? E ninguém fala nada. Você entendeu? Na Europa não, mas aqui no Brasil fala. Eu lembro de uma entrevista que antecedeu esse jogo de 2002, cara, botaram o Kahn, malandro. Como... Cara, o Marcos fez uma partida contra a Bélgica sensacional. Fez uma Copa maravilhosa. Pô, mas aqui fora, malandro, não tem jeito. A gente valoriza demais os lá de fora e não valoriza poucos daqui. Isso me irrita demais. Isso me irrita demais. Os lá de fora são bons, são excelentes, são maravilhosos e pá. Mas aqui também a galera é fera, malandro. Mas tem alguns jogadores brasileiros que são criticados aqui, que no mundo inteiro eles são reverenciados. Esquece. Na Itália, cara. Eu sei bem o Del Piero vai ser sempre o melhor jogador do mundo, o Totti. Os caras... Cara, não tô querendo aqui bater na imprensa brasileira, não. Deus me livre, quem sou eu, né, pra bater na imprensa brasileira. Mas, cara, acho que se tornou uma coisa cultural isso. Você entendeu? E a gente tem que mudar isso, cara. Não, aqui, se tiver gente falando que o Zico foi melhor que o Messi, então tem brasileiro que se ofende. Se ofende. Tá maluco? Cara, que isso? Respeita, pelo menos, então, a opinião do próximo, né? É verdade, então, é verdade. Só respeita. Não precisa dizer que a gente é maluco, mas respeita. Você entendeu? Acho que é bem por aí. Meu irmão, queria te agradecer, foi sensacional. Ficamos uma hora aqui, cara. Uma hora. Bate-papo fenômeno. Foi demais. Quando eu for para Portugal agora, eu vou fazer uma com você lá agora, com a família inteira, com a Suzana, com os filhos. Show. Bom, brigadão, um abraço. Sucesso para você aí na tua próxima, seja lá o que for. Vamos ver. Empresário. Eu te falo. Mantém informado. Irmão, olha, eu agradeço. Mais sucesso para você. Tô amarradão, tô curtindo. Adoro você, adoro sua família. Obrigado. E valeu pela oportunidade.